Vamos lá para mais um gabarito comentado do nosso questionário 2, dessa vez. Então, o nosso questionário 2, ele foi ainda acerca de concordância verbal, mas ligada principalmente ao sujeito composto. Então, aqui você sabe, só relembrando, sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo do sujeito. Se esse núcleo do sujeito estiver antes do verbo, necessariamente o verbo irá para o plural. Então, vamos ver o item 1. A água e o ar, a água e o ar, já vamos colocar aqui anotadinho, em destaque, compõem os elementos fundamentais para a vida. Então, o que a gente estabeleceu aqui, a água e o ar, na verdade, isso é o sujeito do verbo compor. Agora, verifique que esse sujeito, ele possui dois núcleos, água e ar. E esses núcleos do sujeito, eles estão antes do verbo. Antes do verbo. Dessa forma, necessariamente o verbo precisa ir para o plural. E aqui não está no plural. Deveria vir compõem, compõem. Então, o item está errado. Compõem, no plural. Então, o item 1 está errado. No item 2, nós temos a preocupação com o meio ambiente e as novas medidas previne a destruição. A análise completa aqui do sujeito é preocupação com o meio ambiente e novas medidas. Agora, vamos lá para o verbo previne a destruição. O que é que de fato vai prevenir a destruição? É apenas a preocupação? Não. É a preocupação, mas também novas medidas. Dessa forma, de novo, nós temos dois núcleos do sujeito. Esses dois núcleos do sujeito estão antes do sujeito. Dessa forma, o verbo obrigatoriamente no plural. Aí você já consegue perceber, o verbo está no singular, deveria ficar previnem. O correto dentro desse texto seria a preocupação com o meio ambiente e novas medidas previnem, plural, a destruição. Portanto, o item 2 também está errado. O item 3, vamos lá? No item 3 nós temos malograram todas as suas tentativas. Então, já vamos aqui assinalar. Todas as suas tentativas, elas malograram. Interessante que esse sujeito aqui, ele veio depois do verbo, ele não veio na ordem direta, ele veio naquela ordem que nós chamamos de ordem inversa. Deixa eu só separar mais bonitinho aqui para você. Então, malograram todas as suas tentativas. Núcleo do sujeito, tentativas. Apenas um único núcleo do sujeito. O verbo concorda com esse núcleo do sujeito. Já que esse núcleo do sujeito está no plural, o verbo também no plural. Esse sujeito, como só tem um único núcleo do sujeito, a título de curiosidade, é chamado de sujeito simples, não é o sujeito composto. Mas, de qualquer forma, núcleo do sujeito no plural, verbo também no plural. O verbo está no plural, então o item 3 está correto. Vamos lá para o item 4? Existe, é o verbo, várias possibilidades de desenvolvimento no Amazonas. Isso é o que existe, várias possibilidades de desenvolvimento no Amazonas. Isso tudo que a gente acabou de assinalar é o nosso sujeito. Sujeito grande, sujeito que veio depois do verbo, não é comum, essa ordem é chamada de ordem inversa. Isso dificulta o entendimento, dificulta até a gramaticalidade, de acordo com a norma culta, né? De você perceber quem é o núcleo do sujeito para, dessa forma, estabelecer perfeitamente a concordância verbal. Mas vamos lá, apesar de estar aqui na ordem invertida, vamos procurar pelo núcleo do sujeito. Várias possibilidades. Possibilidades é o núcleo do sujeito. Veja bem que desenvolvimento veio com preposição, então não pode ser o núcleo do sujeito.
Amazonas também veio com a preposição em, mais o. Também não pode ser o núcleo do sujeito. O único núcleo do sujeito, aqui é possibilidades. Plural, portanto, o verbo obrigatoriamente no plural. Como não está no plural, também o item 4 está errado. Então, o correto aqui é existem várias possibilidades de desenvolvimento no Amazonas. Perfeito? Ok, agora o último item, o item 5, a proposta do texto exigia que nós fizéssemos o seguinte, que nós retirássemos esse acento circunflexo do verbo vem e afirmava que essa retirada tornaria o item errado, tornaria o texto com um erro gramatical. Então vamos ver, vamos verificar o texto. Desde então vem se impondo, entre especialistas ou não, a compreensão sistêmica do ecossistema hipercomplexo em que vivemos e a necessidade de uma mudança nos comportamentos predatórios e irresponsáveis. Então, olha que interessante. Desde então, vem se impondo, essa é a locução verbal, entre especialistas ou não, mas o que é que vem se impondo? A compreensão sistêmica do ecossistema hipercomplexo em que vivemos e a necessidade de uma mudança nos comportamentos predatórios e irresponsáveis. Olha que interessante, esse sujeito é um sujeito que veio depois do verbo, numa ordem que nós chamamos de ordem invertida, e esse é um sujeito gigante, né? Enorme esse sujeito. E nós precisamos saber se esse é um sujeito composto ou se é um sujeito simples. Como que se verifica isso? Procurando os núcleos do sujeito. Lembrando que núcleo do sujeito é aquela palavra substantivo ou palavra substantivada sem preposição antes. Então, olha que interessante. O que é que vem se impondo? A compreensão. Então, compreensão é núcleo do sujeito, que veio depois do sujeito. A compreensão sistêmica do ecossistema. Ecossistema não pode ser núcleo do sujeito, porque veio com preposição. E a necessidade. Necessidade também vem se impondo. Então, vem se impondo duas coisas. Vem se impondo a compreensão e a necessidade. Veja que mudança não pode ser núcleo do sujeito, porque veio com uma preposição. Comportamento também não pode ser núcleo do sujeito, porque também veio com uma preposição. Então, aqui nós temos dois núcleos do sujeito, portanto, sujeito é sujeito composto. Só relembrando, existe uma regrinha que fala o seguinte: quando o sujeito é composto e os núcleos do sujeito estão depois do verbo, existem duas possibilidades de concordância. Ou o verbo já fica direto no plural, ou o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo dele. Então, olha que interessante. Ou o verbo fica no plural, e esse vem com acento circunflexo significa justamente o plural. Esse acento nós chamamos de acento diferencial, ele é para mostrar o plural. Mas quando nós retiramos esse acento circunflexo, que é justamente o que o item pediu, na retirada desse acento circunflexo, o verbo fica no singular. Existe uma possibilidade de o verbo não ficar tão somente no plural. Existe a possibilidade também, quando o núcleo do sujeito vem depois do verbo, em sendo sujeito composto, se esse núcleo do sujeito vem depois do verbo, o verbo também pode concordar com o núcleo mais próximo. E o núcleo mais próximo é compreensão. E compreensão, de fato, está no singular. Então, veja bem, é possível tanto o verbo ficar no plural, bem como o verbo ficar no singular. O item 5, me afirmava que a retirada desse acento circunflexo, ou seja, trazer o verbo para o singular, acarretaria um erro gramatical no texto. E não acarreta erro gramatical, porque existe condição na gramática para isso. Sujeito composto
com o núcleo do sujeito que veio depois do verbo, ou o verbo fica no plural, óbvio, ou o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Aqui o núcleo mais próximo está no singular, então não haveria qualquer problema de colocar o verbo no singular. Como o item afirmou que existe problema em colocar o verbo no singular, o item está errado. Tá? Então esse item é uma boa sacada. Eu trouxe esse item só a título de curiosidade para você. Ele foi de uma prova de concurso do TCU. Então ele é bem interessante, tem um peguinha, né, para ser analisado. Mas o item 5 está errado, porque existe sim condição tanto de o verbo ficar no plural, bem como de o verbo ficar no singular, concordando com o núcleo mais próximo, compreensão. Beleza? É isso aí. Nós acabamos de fazer uma análise do nosso questionário 2. Grande abraço para você. Até a próxima.